A segunda atividade que propus na primeira aula dizia respeito às questões da validação de dados e da proteção de dados. A validação de dados são uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que tem como objetivo garantir que os dados introduzidos, tanto quanto possível, não contêm erros, e a proteção de células, que o objetivo é garantir ou que dados ou que fórmulas não são alteradas deliberadamente ou involuntariamente. Muitas vezes quem cria as folhas de cálculo não é a pessoa que depois a irá utilizar, que irá introduzir dados, e por isso torna ainda mais importante a questão da proteção, impedir que involuntariamente se alterem fórmulas ou dados importantes. Bom, este exercício, portanto, no livro Ficha Simples, parte de uma situação em que é necessário introduzir dados provavelmente sobre uma transação, mas podia ser dados sobre um cliente, sobre uma empresa, sobre um produto. Portanto, e em todas essas situações, normalmente, pode ser conveniente garantir que os dados são fiáveis, não contêm erros. Portanto, vai-se perceber isso à medida que vamos fazendo o exercício. Portanto, no primeiro caso, o primeiro elemento, que era necessário preencher nesta ficha fictícia, que é apenas para treinar estas competências, é o elemento nome, e no caso do nome, o que eu propunha era justamente uma célula não validada, portanto, onde se pode escrever livremente o que nós quisermos. Neste caso seria o nome de uma pessoa ou de uma empresa. Pronto. A introdução de dados é no segundo campo, portanto, data de nascimento. Aqui já poderá haver alguma validação contra erros. Portanto, a validação que eu proponho, portanto, é exigir que a data inserida seja posterior a 1 de janeiro de 1900. Portanto, parto do princípio, portanto, isto é uma situação onde estamos a lidar com pessoas ou clientes vivos, não é? Portanto, será de esperar que as pessoas vivas tenham uma data de nascimento posterior a 1900. Como é que isto se faz? Como é que impedimos que uma data anterior seja introduzida nesta célula? Portanto, selecionamos esta célula e vamos utilizar a função de validação de dados que está disponível no menu Dados, justamente na opção da ferramenta Validação. Escolhemos esta primeira opção e no separador de definições vamos colocar justamente o critério para a validade dos dados. Neste caso, nós exigimos que a data a introduzir seja maior, portanto, posterior a 1 de janeiro de 1900. Ok. Se não fizermos mais nada, portanto, no momento da introdução, vamos supor que introduzimos uma data possível, portanto, nada acontece. Vamos formatá-la, uma formatação simples, para ficar com um aspecto mais apelativo, mas nada aconteceu, portanto a data foi autorizada. Mas se for uma data anterior a 1 de 1900, por exemplo, acontece isto. Portanto, o Excel não permite a introdução desta data. O valor introduzido não é válido e propõe-nos tentar novamente, alterar esta data. Bom, proponho que voltem então com a célula selecionada ao menu Dados, opção de validação de dados, para experimentarmos os outros dois separadores. Os outros dois separadores possibilitam uma personalização desta validação, uma personalização da informação que é dada para efeitos de validação. No caso do separador mensagem de entrada, nós podemos colocar alguma ajuda na introdução dos dados. Por exemplo, no título podemos colocar data de nascimento, mas na mensagem de entrada poderíamos dizer que tipo de informação deve ser introduzida ou em que formato. Neste caso, talvez, embora fosse possível outra
outras variantes, podemos sugerir ao utilizador que introduza a data no formato dia, mês e ano. No separador aviso de erro, podemos personalizar a mensagem que vai aparecer quando a data não é válida. Quanto ao estilo, portanto, o estilo define se não aceitamos de todo datas inválidas, se só avisamos e damos a possibilidade à pessoa, e se pedimos uma confirmação de que a pessoa quer mesmo introduzir aquela data inválida, é o estilo aviso, ou no caso das informações, portanto, não pedimos a confirmação, mas avisamos apenas a pessoa de que a data não obedece ao critério. Portanto, depende do que está em causa, depende se estamos a prever exceções para esta data ou se queremos mesmo garantir que a data é válida, portanto, que o critério é obedecido. Por exemplo, vamos continuar com o estilo parar, mas vamos personalizar a mensagem de erro. Podemos escrever erro, a data não é válida. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, quando estamos situados noutra célula da folha de cálculo, nada é visível, mas quando selecionamos a célula onde queremos escrever a data de nascimento, aparece de facto esta ajuda contextual que nos diz em que formato deve ser introduzida. Pode dizer tudo, como viram, tudo o que nós quisermos. Quando introduzimos uma data válida, nada acontece. Quando introduzimos uma data inválida, acontece isto. Portanto, aparece-nos a mensagem personalizada, erro, a data não é válida, isto é exatamente o que nós escrevemos e não permite introduzir esta data. Vamos agora, simplesmente, utilizar o estilo do aviso para vermos o que acontece. Vamos tentar 788. O que é que aconteceu? Portanto, aparece uma mensagem de aviso, mas pergunta se deseja continuar. Podemos introduzir esta data ou não. Se por acaso tivéssemos selecionado o estilo informações, ao inserirmos uma data inválida, não aparece nenhuma confirmação, aparece apenas a informação que a data não é válida. Mas foi introduzida. Ok, voltamos a colocar uma data válida e passamos para o campo seguinte, o campo da idade. O campo da idade não é um campo a ser introduzido pelo utilizador, que está a preencher esta suposta ficha. O campo da idade é calculado com base na data de nascimento e na data de hoje. Portanto, eu proponho que utilizem uma função data_dif, uma função que calcula a diferença entre duas datas. Portanto, está aqui a ajuda, portanto, como é que se utiliza esta função. Portanto, tal como todas as fórmulas e funções, inicia-se no Excel a célula com o igual. A função chama-se data_dif, não é uma função relativamente à qual há muita informação, não existe muita informação sobre ela, mas é muito útil. Portanto, que diferença entre que datas é que eu quero calcular a diferença? Quero calcular a diferença entre a data de nascimento e o dia de hoje. Ora, a data de nascimento está na célula D4 e o dia de hoje, o dia de hoje varia todos os dias. Portanto, para não termos que atualizar todos os dias o dia de hoje, portanto, vamos utilizar também uma função que atualiza todos os dias a data. Isto é, a função hoje, abrir parênteses, fechar parênteses, devolve sempre a data que o sistema informático contém. Portanto, a data atual, a data do mundo. Depois do ponto e vírgula, portanto, a terceira parametrização, dissemos ao Excel quais são as duas datas relativamente às quais ele vai calcular a diferença. O terceiro parâmetro diz respeito ao que é que queremos que o Excel devolva. Neste caso, eu quero que ele devolva os anos de distância entre a data de nascimento e a data de hoje. Coloquei Y de dia. Esta pessoa nasceu à data de hoje, tem 25 anos. Bom,
esta função é interessante, permite também devolver o número de meses entre a data de nascimento e o dia 2, 305 meses, ou se usarem o D, devolver o número de dias desde aquela data até o dia 2. Normalmente a idade é expressa em anos, por isso vamos colocar isso em meses. Ok. No próximo campo, portanto, este campo é calculado, não é introduzido, logo não precisa ser validado, não precisa ter validação. No caso do número de identificação fiscal, eu estou a propor uma validação para 9 dígitos, portanto, não estudei propriamente a atribuição de números de identificação fiscal, mas julgo saber, portanto, que o menor número não deixa de ter 9 dígitos e que o maior número também tem 9 dígitos. Isto é obrigatório. Portanto, vamos pelo menos inserir, obrigar a que o número de identificação fiscal introduzido tenha 9 dígitos. Fazemos da forma habitual, portanto, vamos a dados, validação de dados. Temos várias hipóteses, estou a ver duas hipóteses de tentarmos alguma validação para 9 dígitos. Uma hipótese é utilizar esta opção de comprimento do texto e exigir que seja igual a 9. Ela funciona, portanto, se nós validarmos assim e tentarmos introduzir um número com 8 caracteres, o valor não é considerado válido. Se introduzirmos 9 caracteres, o número já é 100. Outra possibilidade na validação de dados era exigir que o número fosse um número inteiro entre 100 milhões, 100 milhões e 999. 100 milhões e 999, 999, Porquê? Porque todos os números neste intervalo têm 9 dígitos. Podemos fazer OK, não vamos personalizar. Podemos testar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. O número é abaixo, portanto não é aceito. Se o número 2, 3, 4, 4, 4 já é aceito. Quanto ao género, vamos tentar uma validação diferente, portanto uma validação que admite apenas uma lista que o programador, se me permitem uma expressão, da folha de cálculo designa à partida, define à partida. Portanto, eu sugiro aqui MOF, poderá ser também, podemos acrescentar uma terceira categoria que é desconhecido. Portanto, temos que escrever essa lista no Excel, portanto eu sugiro que a escrevam noutra folha para ficar mais escondida. Vamos escrever aqui uma lista de géneros possíveis, N e desconhecido. A lista está feita, vamos exigir que apenas um destes 3 possibilidades seja introduzido. Podemos fazer isso através de uma lista. Então, vamos a dados, validação de dados, nas definições escolhemos lista e dizemos ao Excel onde é que está essa lista. A lista está na segunda folha, como é que lá vamos? Podemos ir diretamente com o rato ou podemos minimizar aqui e depois ir com mais espaço selecionado aqui, voltar a maximizar esta janela, esta caixinha de diálogo e fazer OK, se não quisermos personalizar mais nada. O que é que aconteceu? Portanto, noutra célula não se vê nada, mas se selecionarmos esta célula, aparecem as 3 opções numa lista pendente. Então, só podemos escolher, obviamente, uma delas. Vamos fazer o mesmo para o conselho, portanto, na folha 2 temos aqui uma lista de conselhos e vamos utilizar esta lista que já está escrita no Excel. Vamos validar também validação de dados. Dizemos ao Excel onde está a lista. Temos aqui a lista onde podemos escolher o conselho de origem ou de residência. Quanto ao preço, portanto, poderíamos, se o número de preço
produtos fosse limitado, poderíamos fazer uma lista, obviamente, mas também podemos fazer uma validação mais simples, sem dúvida, que é a validação de exigir que o preço seja positivo. O preço, de facto, é maior que zero. Portanto, fazemos essa validação, dados, validação, número inteiro não, vamos possibilitar que seja um decimal e só vamos exigir que seja maior que zero. Portanto, se pusermos um número negativo, o valor não é aceito. Se pusermos um número positivo, o valor é aceito. Quanto ao IVA, portanto, a minha sugestão é uma lista, portanto, com as taxas de IVA possíveis. Portanto, vamos construir a lista. Na folha 2 é a minha sugestão. Está construída. Portanto, validamos esta célula do IVA com o número de dados, validação de dados, lista, dizemos onde está a lista, as 3 taxas de IVA possíveis. Preço com IVA, vamos tentar, não vamos obviamente obrigar o utilizador a calculá-lo, portanto estamos numa folha de cálculo, a folha de cálculo vai fazer o cálculo automaticamente do preço com IVA, por exemplo, iniciamos sempre a fórmula com o igual, e o preço com IVA é o preço incluindo o IVA, portanto vamos fazer vezes diferentes normais da taxa de IVA e obtemos o valor. Ok, temos os campos validados tal como estava sugerido na coluna E, portanto, e resta proteger a folha contra alterações não desejáveis. Neste caso, o que nós queremos proteger de facto são as células calculadas, não as células que é necessário introduzir. Portanto, a idade e o preço com IVA são células calculadas por nós, com as nossas fórmulas, onde o utilizador não deve inserir nada. Nesse sentido, portanto, nós vamos proteger estas células e para isso vamos utilizar então uma formatação, uma opção, uma ferramenta diferente para a sua proteção, e é importante que saibam, neste caso, que a proteção funciona com uma lógica contrária àquela que uma pessoa poderia pensar à partida, isto é, nós não protegemos de facto as células em excesso, nós desprotegemos as células e depois protegemos a folha. Isto é, se nós não desprotegermos nenhuma célula, quando protegermos a folha, todas as células ficam protegidas. Portanto, o que nós temos que fazer sempre é desproteger as células que queremos que fiquem desprotegidas e depois, ao proteger a folha, todas as outras ficam protegidas. Quais são as células que eu quero que fiquem desprotegidas? São aquelas onde é necessário introduzir dados. Nome, estou a selecionar, utilizando o control, para selecionar várias células não estão em sequência, não consecutivas. Quero poder introduzir aqui dados, quero poder introduzir dados no início, género, série, preço e não quero desproteger a idade e o preço com IVA. Pronto, como é que eu desprotejo? Desproteger é através da caixa de diálogo formatar células, que nesta altura já saberão como é que se ativa, pode ser com o botão direito, formatar células. No último separador é o separador de proteção, vamos tirar aqui esta opção protegida para a célula ficar desprotegida. Posso mudar isso de outra cor nestas. Ficaram. Próximo passo. Proteger a folha e vão verificar depois qual é o efeito. Para proteger a folha já vamos utilizar o menu rever, esta opção proteger folha, vamos introduzir uma password,
devem esquecer desta password, ainda temos uma possibilidade de permitir ou não que o utilizador selecione as células protegidas. Neste caso, nem vamos deixar essa possibilidade. Ele nem vai poder selecionar as células protegidas. Nunca as conseguiria alterar, porque estão protegidas, e nem as vai conseguir selecionar. Repitam a password. O que é que sucedeu? Portanto, as células desprotegidas, as que eu coloquei a cor rosa, eu continuo a poder alterar. Posso colocar uma nova data de nascimento, válida. A idade altera automaticamente. Posso colocar um preço diferente, escolher uma taxa de vida diferente. O preço altera automaticamente. Contudo, não consigo alterar. Mesmo clicando, neste caso nem consigo selecionar as células protegidas. Eu, além delas não poderem ser alteradas, porque as protegi, porque as deixei estar protegidas, também não permiti que elas fossem sequer selecionadas. E era esta a segunda atividade que eu